Nosso boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Estamos mais uma vez nesta sexta-feira, trazendo a nossa palavra, meditação, em oração. E queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, dar uma boa noite a todos, amados irmãos, que você esteja aí ouvindo essa mensagem de Deus em vídeo, para que você possa ser edificado, fortalecido no Senhor. Eu quero estar convidando você para meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 ao 17. 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus, eu quero estar lendo com você. Queria que você estivesse aí acompanhando na sua Bíblia. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estaremos lendo também João 15, 7. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Meu Deus, meu Pai, graça te damos pela Tua palavra, nos edifica, nos fortalece, nos faz cada dia mais fortes em Ti, pela fé, no poder do nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Muito bem, amados, nós queremos dizer a vocês que esse texto, ele retrata exatamente isso. A vontade de Deus na oração. É o nosso tópico de hoje, do qual nós queremos abordar com você. Todo crente deseja ter sua vida de oração eficaz, súplica e, de certa forma, ser atendido por Deus. Mas por que às vezes isso não acontece? Porque às vezes a nossa oração não está condizente com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia sempre diz lá em Romanos, que ela é boa, agradável e perfeita. Então, um primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês, para que uma oração ela esteja de acordo com a vontade de Deus, é esta oração ter em si o caráter de Deus, ou seja, os atributos, as qualidades de Deus, as características de Deus na tua oração. Se na tua oração não tiver o reconhecimento desses atributos, o que eu quero dizer com isso? Da sua bondade, do seu amor, da sua longanimidade, da sua fidelidade e justiça. Ou seja, a tua oração tem que estar pautada dentro desse ponto. O conhecimento de tais atributos divinos é imprescindível para que possamos orar de forma e a sermos atendidos por Deus nas nossas súplicas. Quanto mais nós que conhecemos o nosso Deus e a sua palavra. Esse atributo de Deus é a base, de certa forma, de todo o nosso crescimento espiritual em todo lugar, em todo o tempo. Por isso, é importante que esses atributos sejam a esperança da nossa fé e fortaleçam a nossa fé, porque está baseado no Deus fiel, no Deus que não falha. Por exemplo, a gente quando lê Hebreus 10, 23, lá diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque Deus que prometeu é fiel. Vejam que essa fidelidade está baseada na própria palavra de Deus. E esta palavra não pode ser falha, ela não falha na sua essência, no seu poder. Esses atributos e essas qualidades de Deus, ou seja, que de certa forma convergem para se fazer a vontade de Deus, devem fazer parte da nossa fé. E ela aumenta a nossa fé a cada dia. Conhecendo o caráter de Deus, não somente nos instrui sobre como deveríamos orar, mas como devemos orar de acordo com essa vontade do Senhor e não conforme a nossa vontade. Se você perceber isso, você vai perceber que Deus dá ouvido às nossas orações, Ele atende ao nosso clamor todas as vezes que clamamos a Ele. E isso, quando a gente lê o Salmo 5, de 1 a 4, você vai ver isso. Porque Tu, Senhor, versículo 4, és um Deus que tem prazer que não tem prazer na iniquidade. Porém, ele diz aqui, nem contigo habita o mal. Os loucos não passarão sem a tua vista. Odeias todos que praticam a maldade, diz o salmista. E essa vontade de Deus
também, em segundo lugar, ela está expressa não só nos atributos, caráter de Deus, mas também na própria palavra, na praticidade da palavra, na essência da palavra. Quando você vai ver que as orações que Jesus declara aos seus discípulos, que eles guardassem a palavra, você vê isso que acabamos de ler, João 15:7, se você permanecer em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque esse se quiserdes, exatamente no sentido de que a tua oração tem que estar pautada, tem que estar alicerçada na palavra de Deus, de acordo com o manejo dessa própria palavra. Vejam que lá em Lucas 9, a gente encontra aquele episódio de Tiago e João que tiveram essa experiência quando a mamãe, a mulher de Zebedeu, diz para que os seus filhos tivessem no reino de Deus melhores posições. E quando a vontade de Deus, quando a vontade do homem não está de acordo com a vontade de Deus, às vezes nós pedimos coisas, como diz Tiago, pedimos mal. Tiago diz lá que nós pedimos para esbanjar os nossos prazeres. Na primeira epístola de João 2,17, diz que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vejam que ele diz que a vontade de Deus ela é eterna. A vontade do homem ela é perene, passageira. E é importante que a tua oração tenha esse fator preponderante para que os pedidos que você faça a Deus sejam atendidos e ouvidos. E vem um questionamento que eu sempre me faço. Por que às vezes as nossas orações não são respondidas? Porque elas são, Tiago diz 4, versículo 3, elas são meramente egoístas. Então Deus não atende a oração de crentes egoístas. Ele diz lá, quando vocês pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em vossos prazeres. Daí a oração também não pode ser para, diríamos assim, exaltar o teu ego numa posição de vanglória, tá? Pedindo, você lembra lá de Mateus 18, quando tem aquela questão lá do fariseu, do publicano, você vê que claramente essa questão lá, quando o fariseu ora de si para si, dizendo que ele era melhor que o seu próximo. E isso é um erro de muitos que se orgulham do que têm, do que fazem, para querer transparecer fidelidade, santidade diante de Deus. As orações não podem ser hipócritas de forma nenhuma. Mateus 6, versículos 5 e 7, Jesus censura os fariseus e muitos religiosos pela aparência que tinham de vida com Deus, de santidade, porém o comportamento deles condenavam tais atitudes diante de Deus. Mas quais são então as orações respondidas? As orações que são feitas de acordo, primeiramente, com a vontade de Deus, diz aí o versículo de 2 Crônicas 1:7. E vejam que aquelas orações também que são de confissão, aquelas que fazem o sentido de penitenciar o ser humano, que ele reconheça seu erro, seu pecado e venha se arrepender. Por exemplo, nós citamos a oração de Elias lá em 1 Reis 18, versículo 30 em diante. Você vê que a oração de Elias é esta: Senhor, eu quero glorificar o teu nome, eu quero te exaltar e me atende para que todos saibam que tu és Deus. Vejam que isso é importante. Nós observamos a oração do Salmo 51 de Davi, a oração de confissão, de arrependimento. Quando ele peca aos olhos de Deus, contraria a sua vontade, ele se arrepende e volta a cultivar um relacionamento com Deus. Por isso, amado, é muito importante que as nossas orações estejam de acordo com a vontade de Deus. E o segredo para uma vida de oração, de acordo com a vontade de Deus, é que você cultive um relacionamento íntimo, sincero com o teu Deus, de falar com Ele todos os dias, de orar, de submeter as tuas decisões e a tua vontade à de Deus. Que Deus te abençoe nesta palavra meditativa, nesta noite de sexta-feira, ricamente ao teu coração. Breve estaremos com vocês de novo. Vamos orar? Meu Deus, eu te agradeço por esta noite, pelo dia que passou, pelas famílias, por cada crente que está aí dentro dos seus lares, orando, clamando a Ti.
Derrama graça e bênção sobre cada família. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.